nós vamos falar sobre a clepsidra. A clepsidra foi um relógio de gás muito usado pelos egípcios, no qual eles utilizavam, não dessa forma, né, mas como eu desenhei aqui, eles utilizavam para marcar uma determinada hora. Era utilizado como um cronômetro, né? E além disso, ele foi o principal cronômetro que existiu naquela época. Foi um dos primeiros que existiu, né? Aí a gente trouxe ele aqui porque ele foi muito importante com a evolução dos passados dos anos, né? E a gente fez uma cópia no qual a gente utilizou uma garrafa PET, né? Com uma tampa, só, literalmente só isso, no qual ela derrama e começa a subir. Nisso era utilizado para contar, né? Como eu falei, como um cronômetro, que era bastante importante naquela época, porque eles utilizavam como, por exemplo, para marcar rituais que eles faziam. Aí, alguns rituais têm uma hora exata para começar. Aí eles utilizavam a clepsidra para conseguir fazer, né? E agora, o amigo Ian vai falar um pouco, né? Sobre a clepsidra também. Eu vou falar sobre o que é a clepsidra, que é a mais boa. A clepsidra também era conhecida como relógio d'água, né? Igual o Raíssa tinha mostrado. Ela foi um dos primeiros instrumentos criados pelo ser humano para medir o tempo, e ela surgiu há milhares de anos. Eu utilizava o fluxo constante da água para marcar a paisagem e funcionava assim. A água pingava, né? E ela escorria lentamente em um recipiente, tipo como o Raíssa mostrou aqui. Então vamos dizer que está nessa imagem. Aí, e para outro, a quantidade de água ela acumulava e indicava quanto tempo havia passado. Mesmo sendo simples, era uma tecnologia muito importante na antiguidade, pois ajudava as pessoas a se organizar de forma que o tempo, de forma como ela mais fizesse, né, do tempo. Sim, e foi a partir dela que começou a utilizar relógios mecânicos, né? Como eu falei, que ela foi bastante importante para a ciência. E a partir dela que hoje a gente consegue identificar de uma forma melhor, né, o cronômetro que nós usamos no nosso celular e até mesmo o nosso relógio, né, aquele ponteiro que mexe. Exatamente. Então, essa foi a clepsidra que nós fizemos, né, e a importância para a ciência. Contribuições do Egito Antigo para a ciência. Uma delas foi o calendário solar egípcio. Ele se baseava no Sol e era bem parecido com o nosso calendário gregoriano, tendo 365 dias, 12 meses, e cada mês era dividido em 3 semanas de 10 dias, totalizando 30 dias. Mas, no final do ano, era adicionado 5 dias para dar os 365. E uma coisa que é muito diferente é que ele tinha 3 estações baseadas principalmente na agricultura. E agora meu companheiro vai falar sobre outro experimento que a gente fez e vai contribuir bastante para a infraestrutura e desenvolvimento de algumas esculturas para o mundo. Bom, hoje eu vou falar sobre a areia colorida egípcia. Bom, a areia colorida era basicamente uma areia utilizada muito para a agricultura e para fazer as decorações egípcias, como as tumbas. E um exemplo prático é você usar uma areia, pode ser qualquer tipo de areia artificial, e também usar giz de cera. Eu vou falar um exemplo prático de como você criar essa areia colorida artificial. Bom, basicamente, os ingredientes materiais são areia, pode ser qualquer tipo de areia que você encontrar, giz de cera, pode ser qualquer cor, não importa, e uma folha de papel, e uma faca e um vaso todo para ver, transparente. E com isso a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai pegar um pouco de areia e vai passar a areia em cima de uma folha de papel. Pode ser folha de papel, chamex, A4, pode ser folha de caderno, qualquer coisa. E a gente vai pegar uma quantidade, que pode ser uma tampa, pode ser uma tampa de garrafa ou uma colher de sopa. Você coloca em cima da folha. Aí com isso você vai pegar seu giz de cera e você vai raspar ela com areia. Só que não tem como fazer isso manualmente, porque vai demorar muito. Então a gente usa uma faca para poder raspar a areia com mais facilidade e poder misturar depois.
E com isso você vai raspar o giz com a areia, vai misturar com a colher e disso você vai pegar a areia que está com giz de cera e com giz e vai colocar dentro de um recipiente que seja transparente, pode ser um copo de vidro e com isso você vai fazer em camadas. Por exemplo, você fez uma areia com cor verde, você vai pegando uma folha e vai separando as cores de acordo com a quantidade e o tamanho. E com isso vai virar meio que uma escultura egípcia. Você vai ver com várias cores diferentes em cada pedaço de areia. E é isso, esse experimento, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado. Agora eu e meu coleguinha vamos falar sobre o processo da mumificação do egípcio, onde os egípcios acreditavam que a morte era apenas um começo de uma nova vida, para criar uma progressão de nação errada, o corpo precisava ser preservado. Por isso surgiu a mumificação, o processo incluía a retirada de sangue de órgãos, a hidratação do corpo com um tecido na cama, para identificar por causa dos envolver com parte de vida e colocar no outro de proteção. Os responsáveis por criar e proteger a reputação e a com cabeça de chacal, enquanto isso para os mortos e da vida após a morte. Vou falar sobre o experimento da maçã. Um grande experimento que os egípcios usavam antigamente. Para podermos como os egípcios, eles preservavam os corpos, fizemos um experimento simples usando uma maçã. O objetivo sempre foi observar como o sal ele remove a água e evita que a maçã estrague, parecido com o que acontecia no Egito Antigo. Os materiais que nós utilizamos: uma maçã, um pouco de sal, bicarbonato e um recipiente. Vou explicar um pouco mais sobre o processo desde que nós pegamos a maçã e cortamos ela, cobrimos com a mistura de sal e bicarbonato, deixamos guardada por alguns dias, daí observamos que a maçã perdeu a água e ficou mais seca e preservada. Agora eu vou observação. Este processo imita o processo do ladrão